Hare Krishna, Hari Bol, Hare Krishna. Bom dia a todos. Hoje, domingo, leitura do livro Chaitanya Charitamrita, seguindo seus passos. Quero agradecer o convite feito por Prabhupada Vyomadasa. Meu nome é Harenath Das e vamos iniciar aí invocando toda a auspiciosidade do Panchatattva. Jaya Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadara Srivasadi Gaura Bhakta Vrinda Jaya Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadara Srivasadi Gaura Bhakta Vrinda Jaya Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadara Srivasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Então, bom dia a todos, bom domingo a todos. Hoje leitura do livro Chaitanya Charitamrita. Já estamos aí no Adi Lila, capítulo 7, intitulado O Senhor Chaitanya sob 5 aspectos. Então, a primeira parte aí do Adi Lila, tivemos a introdução a esse livro maravilhoso escrito por Krishnadas Kaviraja. E ele fez a apresentação dos mestres espirituais, fez a apresentação de Chaitanya Mahaprabhu, os motivos confidenciais, as motivações da era de Kali, do sacrifício da era de Kali, as motivações confidenciais. Tivemos a apresentação de Nityananda Prabhu, que não é diferente do Sr. Balarama, como mestre espiritual original, como Sankarsana, como Balarama. Tivemos a apresentação de Advaita Acharya, como Mahavishnu. E agora estamos aqui no capítulo intitulado O Senhor Chaitanya sob 5 aspectos. Capítulo 7 do Adi Lila. Bom dia a todos. Hare Krishna, Lila Govinda Dasa. Então estamos aqui no verso 14. Vamos ler hoje o verso 14 e o verso 15. Então vamos lá. Antes de mais nada, reverências Marcos Maria Branquinho, reverência Haribol. Antes de mais nada, quero prestar minhas reverências ao meu amado mestre espiritual Srila Bhaktisundar Govinda Deva Goswami Maharaj e aos meus amados mestres espirituais tutores Abhakti-Ravinda Bhaktivedanta Swami Maharaj Srila Prabhupada e Srila Bhakti Rakshasya Deva Goswami Maharaj. Om Agyanati Mirandasya Agyanajana Shalakaya Chakshuru Militanjana Tasmai Shri Gurave Namaha. Peço também reverência a todos os Vaishnavas. Sem o abrigo dos Vaishnavas, não temos nenhuma possibilidade de sucesso ou avanço na vida espiritual. Vanchakalpatarubhyasya Kripa Sindhubhyaivacha Patitapa Venebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha. Reverências ao autor, Srila Krishnadas Kaviraja. Reverências ao comentador Srila Prabhupada. Vamos lá, verso 14. Eka Mahaprabhu
Ara Prabhu Duijana, Dui Prabhu Sede Mahaprabhu Racharana. Tradução palavra por palavra. Eka Mahaprabhu, Prabhu. Eka, né? É como Ekadanta, no nome do Senhor Ganesha, que tem um dente. Eka, danta, dente. Uma presa, né? Eka Mahaprabhu, Mahaprabhu, o predominador supremo. Ara Prabhu Dvijana. E os outros dois, Nityananda e Advaita, são dois Prabhus, mestres ou senhores. Dui Prabhu, os dois Prabhus, Nityananda e Advaita Goswami, se servem Mahaprabhura, do predominador supremo, o Sr. Chaitanya Mahaprabhu. Charana, os pés de lótus. Tradução literal: um deles é Mahaprabhu e os outros dois são Prabhus. Esses dois Prabhus servem aos pés de lótus de Mahaprabhu. Então, significados dados por Abhay Charanarvinda Bhaktivedanta Swami Maharaj Srila Prabhupada Ki Jai. Embora Sri Chaitanya Mahaprabhu, Sri Nityananda Prabhu e Sri Advaita Prabhu pertençam todos à mesma categoria Vishnu, Vishnu Tattva, Vishnu, a suprema personalidade de Deus, Senhor Supremo. Embora Sri Chaitanya Mahaprabhu, Sri Nityananda Prabhu e Sri Advaita Prabhu pertençam à mesma categoria de Vishnu, ou seja, eles são os três a suprema personalidade de Deus, Sr. Chaitanya Mahaprabhu não é diferente de Swayam Bhagavan Krishna. Nityananda Prabhu não é diferente de Srila Balarama, primeira expansão de Krishna. E Advaitacharya não é diferente de Mahavishnu, que se manifesta para a criação e manutenção desse mundo material. Embora não pertençam à mesma categoria de Vishnu, Sri Chaitanya Mahaprabhu, contudo, é aceito como supremo. E os outros dois Prabhus dedicam-se a seu transcendental serviço amoroso para ensinar às entidades vivas comuns que todos nós somos subordinados a Sri Chaitanya Mahaprabhu. Então, nesta era de Kali, estamos sob o abrigo de Sri Chaitanya Mahaprabhu, que não é diferente do Sr. Krishna, o vaqueirinho, aquele que é o Adipurusha, o Senhor original. Então, nessa era de Kali, nos dirigimos a Chaitanya Mahaprabhu, né? Que ele é a manifestação do Supremo, a manifestação de Vishnu, a manifestação de Deus, da suprema personalidade de Deus, nesta era de Kali. Então, a maneira pela qual nos referimos a Deus nesta era de Kali é como Chaitanya Mahaprabhu, porque não há diferença e ele é a manifestação original do Senhor Supremo nesta era de Kali. Então, quando nos referimos à suprema personalidade de Deus nesta era, nos referimos a Sri Chaitanya Mahaprabhu. E aqui diz, Srila Prabhupada diz que Nityananda Prabhu e Sri Advaita Prabhu, embora sejam Vishnu Tattva, embora sejam também a suprema personalidade de Deus, eles aparecem em uma posição diferente, né? Eles dedicam-se ao serviço devocional, amoroso, transcendental a Sri Chaitanya Mahaprabhu. E aqui é comovente, porque eles dizem que eles se comportam como entidades vivas comuns, né? Para ensinar nós, que também somos entidades vivas comuns, que somos subordinados a essa pessoa suprema. Em outras passagens do Chaitanya Charitamrita, Adi Lila 5.142, Bom dia, Tamires Oliveira, Haribol, disse que Ekalaeshvara Krishna Arasaba Britya, o único amo supremo é Krishna, e todos os demais, tanto Vishnu Tattva quanto Diva Tattva, ocupam-se a serviço do Supremo. Então, Chaitanya Prabhu não é diferente
de Deus, da suprema personalidade de Deus, Adipurusha original, o Senhor Krishna. Então, todos os demais, Vishnu Tattvas inclusive, né? Embora Vishnu Tattva, né? São essas verdades supremas a respeito da suprema personalidade de Deus, Vishnu. Né? Então, embora não haja diferença, né, entre eles em termos absolutos, aqui nesta passagem se diz que esses dois Prabhus servem aos pés de Mahaprabhu. Então existe Prabhu e Mahaprabhu. Prabhu, o Senhor Jagannatha também, Puri, né? Ele é chamado de Mahaprabhu. Né? Não é diferente de Krishna. Né? Então todos os demais, tanto Vishnu Tattvas, né? Tanto essas verdades absolutas supremas, tanto Jiva Tattvas, né? Essas verdades absolutas a respeito das jivas, das almas Jiva-tattvas, né? Das almas comuns como nós, eles todos se ocupam ao serviço do Senhor, estão todos nesta lila suprema, nessas atividades de passatempos, eles se ocupam em servir a suprema personalidade de Deus. Então eles mostram assim, né? Se até os Vishnu Tattvas, essas supremas verdades absolutas, estão ocupadas em serviço amoroso, o que dirá de nós? Né? Eles dão um exemplo supremo. Né? Então, tanto Vishnu Tattva quanto Jiva Tattva ocupam-se a serviço do Senhor. Tanto Vishnu Tattva, como Nityananda Prabhu e Advaita, quanto Jiva Tattva, Shrivasa de Goura Bhakta Vrinda. Né? Estamos aqui nesse capítulo que evoca o Senhor Chaitanya sobre 5 aspectos, que é esta imagem aqui, né? Dos 5 aspectos do Panchatattva, né? Sri Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadara Sri Vasadi Goura Bhaktavrinda, quanto a Diva Tattva Sri Vasadi Goura Bhaktavrinda, ocupam-se a serviço do Supremo. Porém, é preciso distinguir entre os servidores Vishnu Tattvas e os servidores Diva Tattvas. O servidor Diva Tattva, o mestre espiritual, é realmente o Deus servidor. Como se explicou em versos anteriores, no mundo absoluto não há tais diferenças. Todavia, é preciso observar essas diferenças a fim de distinguir o Supremo de seus subordinados. Então, nesta categoria, né, nesse Panchatattva, você tem aí esses 3 aqui, né, do meio para a esquerda, né, Chaitanya Mahaprabhu, Nityananda Prabhu e Advaita Prabhu, que estão na categoria Vishnu Tattva. E do outro lado, você tem outras categorias que pertencem a esse Panchatattva. Categoria de Shakti Tattvas, né? Que são Gadadara. Gadadara não é diferente da energia interna do Senhor Supremo, que não é diferente de Srimati Radharani. E nós temos aí também Diva Tattva, que é Shrivasa. Shrivasa, ele aparece como uma encarnação de uma diva, né? Para lhes ensinar ao caminho, a todos, o caminho, esse caminho do serviço devocional à Suprema Personalidade de Deus, é o que há de verdade absoluta a respeito do caminho a se chegar a Deus, né? Para nós. Né? Então, embora no mundo absoluto não há tais diferenças, é preciso observar essas diferenças a fim de distinguir o Supremo de seus subordinados. Porque senão também vamos entrar nesse critério de que aceitar que tudo é igual. Né? Não, tudo tem uma relevância específica, tudo tem uma distinção. Mas na categoria de serviço, aí estamos na categoria do absoluto. Que o serviço ele é para todos, né? Mesmo essas personalidades Vishnu Tattva ocupam-se em serviço. Mesmo o Sr. Balarama,
É a primeira expansão da Suprema Personalidade de Deus, Swayam Bhagavan Krishna. Aquele que não é diferente do Senhor Supremo. Ele mesmo se ocupa em serviço. Né? Em Mahavishnu, que se manifesta nesse mundo, né? Com Vishnu Supremo, Vishnu que Garbo da Kashai Vishnu, Kishiro da Kashai Vishnu, Karuna da Kashai Vishnu. Eles se ocupam nesse serviço, né? Eles estão ali com um objetivo, com um propósito. Né? Em última análise, estão ali a serviço. Né? Eles são expansões, né? Eles têm um propósito. E esse propósito é servir, em última análise, a Suprema Personalidade de Deus, Swayam Bhagavan Krishna, e não é diferente Chaitanya Mahaprabhu. Vamos aqui ao próximo verso, que também está no mesmo humor desse verso, é um complemento. Né? O verso 15. Eitina Tattva Sarva Radya Karimuni Chaturta Ye Bhakta Tattva Araduka Jani. Vamos aqui a tradução palavra por palavra. Eitina Tattva, todas essas três verdades. Sarva Aradhya, adorável por todas as entidades vivas. Karimani, admitindo este. Chaturta, 4. Ye, que é. Bhakta Tattva, na categoria de devotos. Aradaka, adorador. Jani, eu compreendo. Então, Krishnadasa Kaviraja, o autor do Chaitanya Charitamrita, diz: os três predominadores, Chaitanya Mahaprabhu, Nityananda Prabhu e Advaita Prabhu, são adoráveis por todas as entidades vivas. E deve-se admitir o quarto princípio desse Panchatattva, Sri Gadadhara Prabhu, como o adorador deles. Tradução dados por Abhayacharya Bhaktivedanta Swami Maharaj Srila Prabhupada. Em seu Anubhashya, Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakura. O Anubhashya é um comentário que o mestre espiritual de Srila Prabhupada, Bhaktisiddhanta Sarasvati, fez do Chaitanya Charitamrita. E Srila Prabhupada, ele utiliza muito este Anubhashya para exemplificar significados muito profundos, né? Então, seguindo a linha de sucessão discipular. Né? Então, esse Anubhashya é muito importante para compreender o significado do Chaitanya Charitamrita. Anubhashya significa um comentário. Né? Em seu Anubhashya, Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakura, expondo a verdade sobre o Panchatattva, explica como podemos entender que o Senhor Shri Chaitanya Mahaprabhu é o predominador supremo, e Nityananda Prabhu e Advaita Prabhu são os seus subordinados, mas também são predominadores. O Senhor Shri Chaitanya Mahaprabhu é o Senhor Supremo. Nityananda Prabhu e Advaita Prabhu são manifestações do Senhor Supremo. Todos eles são Vishnu Tattva, o Supremo, e por isso são adoráveis pelas entidades vivas. Embora as outras duas tattvas dentro da categoria do Panchatattva, a saber, Shakti Tattva e Diva Tattva, representadas por Gadadhara e Srivatsa, sejam adoradores do Senhor Supremo, eles estão na mesma categoria porque se ocupam eternamente no transcendental serviço amoroso ao Senhor. Então, como já havíamos comentado anteriormente, né, essa posição do Panchatattva, de Gadadhara Pandita, de Shrivasa Thakura, né, eles estão na categoria, respectivamente, de Shakti Tattva, né, da energia interna do Senhor Supremo, Gadadhara, porque o Senhor Krishna, né,
quando ele vem, né, como Sri Chaitanya Mahaprabhu, embora alguns pensem que Chaitanya Mahaprabhu é a união entre Radha e Krishna, né, né, no sentido de que o Senhor Krishna vem no humor de Srimati Radharani. Mas a própria Srimati Radharani, por incrível que pareça, ela vem como Gadadhara, né? Como Gadadhara, essa energia interna que a Srimati Radharani vem como Gadadhara. E Sri Chaitanya Mahaprabhu, que é o próprio Senhor Krishna, é o Senhor Krishna no humor de Srimati Radharani, né? Ele vem com sua tez dourada, né? Ele vem como Gauri, né? Ele chama de Gauranga, porque ele vem nesse humor de Srimati Radharani que é Gauri. Ela é Gauri, ela é dourada. Então, Chaitanya Mahaprabhu é o próprio Senhor Supremo, Swayam Bhagavan Sri Krishna, no humor de Srimati Radharani. Então, como é que se comporta, né? O Senhor Krishna vem e não se comporta como o Senhor Supremo, ele se comporta no humor daquela aquela que o adora, né? Aquela que o procura. Então o Senhor Krishna, ele vem no humor de Srimati Radharani, Gauri, ele vem como Gauranga. Então ele vem procurando a si próprio. Isso é inconcebível, né? O Senhor Supremo, ele vem e procura a si próprio, né? Nesse humor de quase um êxtase contínuo de procura, e ele nunca consegue, né, se realizar, assim como Srimati Radharani. Ela tem alguns encontros, né, rápidos com o Senhor Krishna em Vrindavana, nas florestas de Vrindavana, mas sempre por algum motivo é sempre interrompido. Tem que ser uma coisa muito rápida, uma troca de olhares, né? Chaitanya Mahaprabhu vem nesse humor, né? Então é uma coisa desesperadora, é uma procura, uma corrida louca. Chaitanya Mahaprabhu está sempre correndo atrás de Jagannatha, né? Ele vai correndo, entra no templo correndo, nesse humor de busca, nesse humor dele buscando a si próprio, procurando a si próprio, né? Tendo vários delírios, né? Delírios transcendentais, delírios estáticos, né? Quando o positivo Krishna se une ao negativo Srimati Radharani, aí há um curto-circuito, né? Então ela se expande, né, para todos os lados, se distribui. O Prema Supremo, ele é distribuído a todos, né? Então quando cai um trovão, um raio no chão, aqueles que estiverem próximos, né, todos serão afetados, né? Todos serão afetados. Então, quando se une o Senhor Supremo, o Senhor Krishna, com no humor de Srimati Radharani, o positivo e o negativo, eles explodem, né, num curto-circuito supremo, né, como um vulcão, né, em erupção, né, e cospe lava de amor supremo para todos os lados, né, e todos são involuntariamente são afetados, mesmo que não queira. Isso é o Monte Chaitanya Mahaprabhu, quando ele canta, quando ele traz o sacrifício da era de Kali, que é o cantar do santo nome, cantar do Mahamantra Hare Krishna, né? Aí esse som, ele se propaga para todos os lados, e todos aqueles que estão ali próximos, eles ouvem essa vibração sonora. Então, independentemente que o ouvido, né, é difícil você fechar, né? Então, aqueles que estão ali próximos ouvem o cantar do santo nome e mesmo não querendo, esse é o humor misericordioso de Chaitanya Mahaprabhu. Ele não considera, Nityananda Prabhu também, todo o Panchatattva, eles não consideram quem é qualificado ou quem não é qualificado.
para receber amor puro por Deus, para receber o Mahamantra, para receber os santos nomes. Eles não consideram se aquela pessoa está purificada, se ela segue os 4 princípios, se ela é uma pessoa santa ou se ela é uma pessoa pecaminosa, se a pessoa está ligada ao sagrado ou se a pessoa está ligada ao profano. Não importa se a pessoa é um santo ou um louco, não importa se a pessoa é um devoto ou um ladrão ou um assassino, não importa qual a posição que a pessoa esteja. Quando vem esse choque supremo, esse positivo se une ao negativo, há uma erupção de prema. Então diz que Chaitanya Charitamrita diz que Nityananda Prabhu e Chaitanya Mahaprabhu, eles simplesmente pegaram a jarra que tem o néctar e eles abriram assim de maneira que a coisa se quebrou e espalhou para todos os lados, né? Então todos aqueles, todos são beneficiados, tendo fé ou não, tendo uma fé simples ou uma fé muito sofisticada, muito elevada, não importa, todos serão beneficiados, todos, né? Independentemente, voluntária ou involuntariamente, todos serão beneficiados. Isso é misericórdia, Kripa Avatar. Então, quando o Senhor Supremo, que é Vishnu Tattva, se une a Shakti Tattva, né? O Supremo Purusha se une à sua energia, aí ele se distribui a si próprio. Chaitanya Mahaprabhu, ele está procurando a si próprio, né? Ele é Krishna procurando a si próprio no morro de Shrimati Radharani. Então, ele se distribui a si próprio. Os impersonalistas, né, os Mayavadis, dizem que quando Purusha se une a Shakti, positivo se une ao negativo, há um equilíbrio de energias, né? Mas para os Gaudiya Vaishnavas, quando o positivo se une ao negativo, há uma explosão estática, né? Literalmente uma explosão estática, e tudo é distribuído. O amor puro por Deus é distribuído a todos. Então devemos estar somente ali aguardando, né? Esse néctar cair dos céus. Está caindo o tempo todo, né? Está caindo o tempo todo. Está aqui ao nosso alcance esse néctar que está sendo distribuído, né? Manuel. Se Krishna que matava e mandava matar, tudo a ver com os anjos caídos do Velho Testamento, Israel, Moisés, dragão. Eita, como que mistura, hein? Uma mistura danada. Isso é conhecido como uma Mishvara, né? Gyana Mishvara. É uma mistura de conhecimentos, né? Quando nós misturamos muitas coisas, cada coisa tem o seu significado, né? Quando tentamos fazer analogias de assuntos diversos, né, temos a tendência a essa mistura de conhecimento que pode ser até ofensivo, né? Muitas vezes é ofensivo, porque não temos a realização, né? Não temos a realização. Quando lemos diferentes escrituras e tentamos fazer um comparativo, né, é difícil, porque algumas escrituras não têm uma cadeia de sucessão discipular que explique de maneira correta, né, o seu verdadeiro significado, né? Aí se perde, né? Como Krishna diz em Bhagavad Gita, né, o conhecimento supremo, né, esse tattva supremo, esse conhecimento acerca das verdades absolutas, muitas vezes se perde, né? Porque a cadeia de sucessão discipular se perde. Então, muitas escrituras, como o Velho Testamento, não tem uma cadeia de sucessão discipular, foi interrompida há muito tempo e não houve uma reparação, né? Por sucessivas injúrias ou ofensas, essa cadeia de sucessão discipular é interrompida
e não há, ou essa cadeia está bem oculta, né? E está restrita a poucos, né? Então, quando tentamos interpretar, né, de maneira muito pessoal, né, o nosso ego atrapalha essa interpretação, né? Entendeu? E a nossa tendência é a sempre buscar um significado que nos agrade, né? Que nos agrade no nosso ego. Massageie o nosso ego, né? Aí o conhecimento se perde e temos a tendência ofensiva a outras religiões quando comparamos umas às outras, né? Então surge uma confusão mental, né? Mas com o abrigo do mestre espiritual, com o abrigo se rendendo ao mestre espiritual, se rendendo, tendo fé nos devotos, né? Podemos nos livrar de ofensas, né? Ofensas ao Senhor Supremo. Nos livramos de ofensas, né? Só assim. Senão vamos ficar uma metralhadora de falsos argumentos. Lila Govinda, Krishna se revela o direito a não se revelar àqueles muito invejosos, que participam da natureza teísta dos demônios, os mais baixos da humanidade, que não se rendem ao Senhor Supremo, que é o mais puro. Exatamente. Né? Não é uma questão de mérito intelectual, né? Compreender as verdades supremas. As verdades supremas são reveladas de cima para baixo, né? À medida proporcional que nos rendemos. Se abrimos qualquer escritura, né? Se abrimos qualquer escritura com o propósito de simplesmente adquirir algum conhecimento, né? Para se tornar assim, serei o conhecedor de muitas escrituras, né? E de muitas chaves que abrem muitas portas, né? Isso é falso ego, né? Então, a própria escritura se fecha, né? Ela fica só na superficialidade para essa pessoa. Os agentes supremos, eles não revelam o verdadeiro significado. Ficamos só na superficialidade, né? No que é superficial, e o mais profundo, o que há de melhor nas escrituras, não nos é revelado em nosso coração por Paramatma, né? Chaitya Guru, que está no nosso coração. Paramatma como o Guru, né? Que está no nosso coração, observando, né? Como um pássaro. Nós somos um pássaro que come a fruta, e há outro pássaro que está na mesma árvore, observando o pássaro que come a fruta. Né? Está no Gita. Né? Então, o Paramatma fica ali só observando. Né? Olha, observando que nós somos tolos. Né? Somos tolos e arrogantes. Né? Nós queremos ter conhecimento de todas as chaves, né? Mas essas chaves só abrem mais portas que levam a outras portas de um labirinto, dentro de um labirinto. E ficamos presos dentro de nossa arrogância intelectual. Né? Ficamos presos pensando que temos algum conhecimento, estamos mais perdidos do que aqueles que nós tentamos ilusoriamente abrir os olhos. Né? Sou um mestre. Eu sou um mestre, tenho muitos seguidores, né? Mas essas pessoas que estão ali iludidas por você e você achando que está acima de tudo, você está mais perdido que essas pessoas, né? Porque o verdadeiro significado das escrituras não é revelado, né? Somente quando se está sobre a conduta de um mestre espiritual, né? Que está na linha de sucessão discipular, é que nos é revelado. Somente, como Bhaktivinoda Thakura diz no Sharanagati, né? Sadhanya, né? Precisa ter muita humildade, né? Muita humildade, né? Se arrependendo de todas as más condutas, né? Que nós levamos, né? Chegando aos pés do Vaishnava, aos pés do devoto, aos pés do Senhor Supremo, com muita humildade, né? Muita humildade. Então, aqui nesse livro, nesses versos que lemos hoje, né? Vemos que os próprios Vishnu Tattvas, imagina, as próprias expansões da Suprema Personalidade de Deus estão servindo, né, a Suprema Personalidade de Deus original. Imagina os Tattvas, nós, almas infinitesimais, né,
que estamos nos vangloriando de sermos tão elevados, né? Somos tão elevados, olha como é que eu sou uma pessoa tão elevada espiritualmente. Quando a pessoa tiver esse tipo de pensamento, é justamente que ela não tem nenhum avanço. Né? Não tem nenhum avanço. Você não vai ver nenhum mestre espiritual, um devoto puro, na nossa linha de sucessão discipular, se vangloriando do seu conhecimento, do seu avanço. Pelo contrário, quanto mais esses devotos, né, demonstram o seu amor puro por Deus, mais eles se colocam numa posição inferior, né, a posição negativa. Né? Eles se colocam como tão baixos e caídos, né, como se estivessem iniciando a vida espiritual, né, como um canista de cárie. O canista de cárie, né, nós, né, os canistas de cáries, que são neófitos, né, não têm um conhecimento a respeito nem realização das escrituras, o canista de cárie, o neófito, ele pensa que todos são neófitos e que só ele é puro, que só ele tem o verdadeiro conhecimento. E o Tamadikari, aquele que adquiriu o verdadeiro conhecimento, a alma autorrealizada, aquele que vive na pureza do cantar do santo nome, de bhavas, de sentimentos, de iraças, realizando iraças e se colocando aos pés de lótus do Senhor Supremo, essas grandes almas, pelo contrário, elas acham que ela é um canista, que é um neófito, e que todos os demais cidades vivas são devotos puros. Então é o oposto completo. Nós, neófitos, canistas de cáries, pensamos que temos algum tipo de avanço, que temos muita realização, mas na verdade isso é pura arrogância, né? Puro falso ego. Né? Puro falso ego. Mas pela misericórdia do mestre espiritual, pela misericórdia do Panchatattva, Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda, Sri Advaita Gadadara, Sri Vasadi Goura Bhaktavrinda, orando sempre, né? Sempre estando alertas, orando e orando aos pés de lótus dos devotos, querendo servir os devotos com toda humildade, né? Dando, como Chaitanya Mahaprabhu, sendo mais humilde que uma palha na rua, ser mais tolerante que uma árvore e não buscando o reconhecimento, e sim dando todo o reconhecimento a todos os demais, dando todo o respeito a todas as entidades vivas, aí sim você pode se qualificar, né, para cantar o santo nome. Né? E lá Govinda, a humildade e a mansidão são o pai e a mãe da espiritualidade. Prabhupada Ki Jai. Exatamente. Né? Aquele que não tem, né? Que é aquele que se coloca numa posição querendo ser muito elevado, na verdade, ali está construindo os pilares do ego. Né? Os pilares do ego. Então, é preciso destruir os pilares do ego. É preciso destruir esses pilares do falso ego, né? Que nos colocam numa posição, que tende a nos colocar numa falsa posição elevada. Né? E isso aí é pura ilusão de Maia. Né? Então aqui já estamos chegando ao finalzinho. Vamos aqui reler os versos de hoje. Verso 14, capítulo 7, o Sr. Chaitanya, sobre 5 aspectos. Um deles é Mahaprabhu. E os outros 2 são Prabhus. Esses 2 Prabhus servem aos pés de lótus de Mahaprabhu. No verso seguinte, os 3 predominadores, Chaitanya Mahaprabhu, Nityananda Prabhu e Advaita Prabhu, são adoráveis por todas as entidades vivas. E deve-se admitir o 4º princípio, Sri Gadadara Prabhu, como adorador deles. Lagovinas são tão pecaminosos que até demônios como Putana, Jarasandha, Kansa foram tocados, purificados por seu corpo de lótus,
porém continue Maya. Isso, Bhaktivinoda Thakura. Que joy! Então, o Senhor Krishna, né? E o Senhor Chaitanya Mahaprabhu, principalmente, é tão misericordioso, né? Tão misericordioso, que ele, mesmo essas entidades vivas, demoníacas, né? Quando se aproximam dele com algum propósito, para o Senhor Supremo é somente uma brincadeira, uma lila, mas mesmo assim ele libera essas almas, essas entidades vivas, do cativeiro da existência material. O que dirá, né? Naquele que tem um sentimento de rendição, Sharanagati, como Bhaktivinoda diz, né? Aquele que se aproxima do Senhor Supremo com um sentimento de sinceridade, de um propósito humilde, de simplesmente servir aos pés de lótus do mestre espiritual, aos pés de lótus do Vaishnava, aos pés de lótus do Senhor Supremo. Né? O que dirá, né, dessas entidades vivas que têm o seu modanya de humildade, de se render, né, a essa pessoa suprema. Né? Então, o Senhor Krishna e o Senhor Chaitanya Mahaprabhu no Morro de Srimati Radharani, ele está assim apto, está assim esperando, né? Esperando que a entidade viva se volte a ela, né? Afaste o olhar de Maya, né? Dessa cortina que encobre nossos olhares, desse véu de ilusão que encobre nossos olhares. Ele só espera isso. Esse é o nosso livre-arbítrio. Né? Nosso livre-arbítrio é aquele pelo qual nós afastamos nosso olhar de Maya e viramos nosso olhar para essa natureza suprema. Né? O nosso livre-arbítrio é esse. Né? É bem limitado. Né? Nosso livre-arbítrio, como os acharyas dizem, é somente a opção se nós vamos servir a Maya ou vamos servir ao Senhor Supremo. É a única escolha, né? Bem limitada. Né? Se vamos servir a natureza material ou se vamos servir a natureza espiritual. Esse é o nosso livre-arbítrio. Né? Demais são ilusões. Né? São ilusões de Maya que penetram em nosso coração e ficam nos afligindo nesta samsara, nesse caminho eterno de nascer e morrer, né? Em diferentes corpos, em diferentes situações, em diferentes sistemas planetários. Estamos aí nascendo e renascendo dentro dessa ilusão. Enquanto não nos rendermos à pessoa suprema, enquanto não nos rendermos ao propósito superior espiritual, né? E deixamos essa natureza material ilusória e podemos trilhar um caminho de prática devocional, prática espiritual. Essa é a verdadeira o livre-arbítrio, né? O verdadeiro livre-arbítrio. Essa é a escolha bem limitada, porém de suma importância. Né? Então, Bhaktivinoda Thakur ele está sempre orando, né? Orando, né? Ele diz muito isso no Sharanagati, né? Kandiya, Kandiya. Estou sempre chorando, chorando, correndo atrás dos devotos. Vaishnava, o rei Vaishnava Thakura, né? Estou sempre correndo atrás dos devotos, porque esses devotos possuem o santo nome, né? Então estou sempre correndo, Kandiya, estou sempre correndo atrás desses devotos Vaishnavas, implorando para eles que eles me deem Krishna. Eles possuem Krishna, né? Então, estou correndo atrás dos Vaishnavas, implorando, me dê Krishna, me dê Krishna. Né? Esse é o nosso verdadeiro entusiasmo deve ser esse. Né? Correr atrás dos devotos, implorando, me dê Krishna. Por favor, você tem Krishna. Krishna é seu amo supremo. Né? Então, essa é a verdadeira oração. O humor para cantarmos Mahamantra Hare Krishna, né? Para cantarmos Haribol, cantarmos o Mahamantra Hare Krishna nesse humor, né? De implorar por um serviço, né? Implorar que o Senhor Supremo nos ocupe em algum serviço, mínimo que seja, né? Para que a nossa mente possa se ocupar do verdadeiro Dharma,
né? Sanatana Dharma, podemos ocupar no verdadeiro Dharma da alma, né? Que é praticar serviço devocional, né? E podemos nos afastar um pouco da miséria desse mundo material, né? Podemos nos afastar de toda a ilusão desse mundo material e mesmo que seja por um instante, nos ocupemos em serviço amoroso à Suprema Personalidade de Deus, a Sri Krishna Prabhu, Sri Krishna Nityananda, Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda, Sri Advaita Gadadara, Sri Vasali Goura Bhakta Vrinda, que Jai, obrigado a todos que estiveram conosco, né? Perdoe qualquer falha na propagação desse conhecimento tão puro, né? Como Rupa Goswami diz, né, no Bhakti-rasamrita Sindhu, que mesmo uma pessoa impura pode acender o fogo que vai purificar o ouro, né? Então mesmo uma pessoa impura pode propagar o que é puro, né? Então embora as falhas, perdoem as falhas na distribuição desse conhecimento tão puro, né? Tão imaculado que é o Chaitanya Charitamrita, mas sob a orientação do mestre espiritual, sob a orientação de Srila Prabhupada, podemos adentrar, né, humildemente nas páginas sagradas desse livro e alcançar algum tipo de realização espiritual, né? Então, obrigado a todos. Hoje, no Templo Hare Krishna do Tayangá, teremos palestra com Chaitanya Prabhu Chaitanya Chandrodaya, né? A partir das 4h30, quem puder estar presencialmente na Associação dos Devotos, será muito bom. Então, obrigado a todos, obrigado pelos comentários de todos, obrigado a todos que estiveram presentes, todas as glórias dos devotos reunidos, todas as glórias a Srila Prabhupada Ki Jai. Logo ouvindo esse conhecimento pode ficar todo o universo, com certeza, com certeza. Marcos Marinha Branquinho, Haribol, Jai Prabhupada, reverências, Haribol, Hare Krishna, Jai.